Oi, dá aqui uma entrevistinha pra gente. Você tem ouvido falar em noticiários, jornais, TV, rádio sobre assassinato de homossexuais? Já sim. E o que você pensa disso? Eu acho que tem mais é que assassinar mesmo. O que você acha de toda essa violência, esse comportamento que está havendo contra ele? Acho que tá certo. Você acha certo? Por quê? O homem nasceu pra ser homem, vai ficar virando. Aí não dá, não. Eu acho que acabar deve acabar, né? De uma forma ou de outra, prendendo, matando, porque eu sou contra isso também. O que você acha dos assassinatos que ocorrem com o grupo LGBT? Pesadíssimo, eu tenho medo de sair na rua. Porque eu já aconteceu algumas coisas comigo. No centro eu tava com uma amiga e um cara veio com uma faca pra cima da gente porque eu tava com o cabelo curto. Então é pesado, tipo, eu tenho medo de sair na rua por, sei lá, alguém vir e enfiar uma faca em mim porque eu gosto de mulher. Se levar em conta que boa parte dele é por ódio, é meio terrível, né? Que não era pra ter distinção quanto à opção da pessoa. Não tem muito o que eu falar nisso, porque é uma situação triste. Errado. Acho falta de respeito, falta de educação das pessoas que fazem. Não educação, mas de humanidade, tipo. É um ser humano, tipo. Não importa se é LGBT, se é homem, se é mulher, se é negro, branco, se é uma criança. Você é um ser humano e você não tem o menor direito de agredir a pessoa e não tirar a vida dela. Você sabia que a cada 25 horas um homossexual é assassinado no Brasil? Não. E qual que é a sua opinião sobre isso? Ainda tem muito preconceito, na verdade, né? O pessoal ainda está muito tradicionalista, fica fazendo besteira aí, algo que é totalmente incorreto, né? Não deveria ocorrer dessa forma. Eu acho que isso é uma desumanidade, uma falta de respeito ao direito do cidadão de ir, vir, fazer aquilo que ele quer da sua vida, e acho que deve ser tomada medidas mais enérgicas pelas autoridades para que todos tenham preservado seus direitos. A representatividade LGBT na mídia tem se tornado algo de debate nos últimos anos. Novelas como Amor à Vida, A Força do Querer e A Regra do Jogo mostraram personagens LGBTs e as suas questões. Não vai ser fácil para vocês ouvirem. Eu não sou uma menina. Eu sou um trans. Além de novelas, filmes, séries e até desenhos animados têm seguido essa temática, seguindo essa onda forte de representatividade. Did they hurt you? No, I'm okay. Did they hurt you? Who cares? I do. Um dos principais papéis da mídia na contemporaneidade é o espaço da visibilidade por excelência. As primeiras personagens LGBT da televisão brasileira foram vividas por Vida Alves e Georgia Gomide no teleteatro Calúnia, exibido em 1963 pela TV Tupi. O fato é, cada vez mais as pessoas LGBTs têm conquistado o espaço na mídia brasileira, seja por meio de programas humorísticos, novelas ou reportagens. Mas quando pensamos nisso, quais personagens LGBT vêm à nossa mente? E, entre eles, quais foram interpretados por pessoas LGBT? Apesar de estarmos em uma época onde o preconceito já não cabe mais, ainda assim vemos casos de violências motivados por eles. De acordo com o relatório anual feito pelo Grupo Gay da Bahia, em 2016, 343 pessoas foram assassinadas vítimas de LGBTfobia. Por um lado, temos uma mídia que apoia as questões LGBT. Por outro, uma das populações que mais mata travestis no mundo. Por que isso acontece? Apesar da alta representatividade desses grupos atualmente, ainda ocorrem as visões estereotipadas, agravando o número de violências. A nossa sociedade tem medo do desconhecido. Meu nome é Carla Muniz, eu sou professor da PUC Paraná, eu sou publicitário por formação, tenho mestrado e doutorado na área de administração e hoje atuo como professor, como pesquisador e como consultor na área de marketing. A representatividade, o assunto, o grupo LGBT
ganha espaço de maneira muito acelerada na mídia, né? Não há dúvida que ainda há muito por conquistar, mas até porque são pessoas bastante ativas em seus projetos, em suas opiniões, e são bastante, eles fazem bastante volume de comunicação. Então eu acredito que é hoje um dos grupos destes que de alguma forma sofreram no passado, né? Sofrem no presente algum tipo de preconceito, é um dos grupos que mais cresce. Tem sim. A boa parte do nosso comportamento como cidadão, principalmente considerando que o nosso país é um país onde uma grande parcela não tem um estudo, não tem uma reflexão mais aprofundada de alguns assuntos, desse sentido, o cidadão acaba sendo mais moldado por aquilo que escuta. Se aquilo que ele escuta vai mais numa direção, naturalmente a opinião dele vai acabar indo naquela direção também. Hoje eu acredito que seja mais uma questão de imagem mesmo, de maneira muito sincera. Eu acho que as empresas, elas perceberam esse crescimento. É engraçado, aqui a gente fala de empresas, mas as empresas como sendo um elemento da sociedade, porque a própria sociedade ainda está em transformação nesse sentido. Eu acho que as empresas elas vão chegar num nível bom lá na frente. Eu não gosto de representá-las como sendo do mal. Não é por aí. Elas apenas estão tateando essa história. Por mais que toda essa questão possa parecer, deveria ser natural, mas culturalmente não é tão natural. Ela é algo em transformação, né? A tendência é que fique extremamente natural em breve. Mas as empresas estão tateando, estão se adequando hoje mais por imagem. Acho que no futuro, até quando a própria composição das empresas já levar em consideração essa diversidade de gênero e tal, eu acredito que vai ser muito mais autêntico essa postura da empresa. Eu percebo que, tudo bem, tem realmente pessoas, independente da idade, que têm uma cabeça bastante aberta e alteram sua maneira de pensar, modificam aquilo que acreditam apenas pelos fatos, pelas coisas que vão acontecendo, né? Isso não depende de idade. Mas não há dúvida que as gerações estão... Eu tenho certeza que a próxima geração que hoje é criança, tal, ela vai... toda essa questão vai diminuir até de tamanho, porque eu acho que vai ser tudo muito mais natural e aceito, e, né, não tem por que não seria. Hoje existe muita gente de uma velha guarda, é engraçado isso, muita gente gosta de culpar as pessoas que porventura sejam mais conservadoras nessa história. Eu não as culpo exatamente, a menos que elas sejam extremistas. Eu compreendo que a mudança cultural que nós estamos passando para a identificação e tal, ela é uma mudança que ela é gradativa. Então nós estamos numa geração de transição. A nossa anterior era mais conservadora, não entendia, não aceitava. A nossa começa, estamos no meio da discussão, a próxima vai achar isso extremamente natural. Acho que a discussão até diminui de tamanho. Durante os anos 80, no Rio de Janeiro e São Paulo, ocorria um grande número de assassinatos contra homossexuais. Com isso, Rita Moreira, jornalista, cineasta e escritora brasileira, em um de seus mais famosos documentários, resolve abordar a questão da violência contra o grupo LGBT. Os meios de comunicação, principalmente a rádio e a televisão, têm sido os grandes responsáveis por essa atitude do povo. Os comunicadores, como os seus Afanásios, os seus Gil Gomes, Wagner Montes, né, que ocupam largos espaços na rádio, né, durante vários anos, a incutir no povo, né, que esse tipo de violência é a maneira pela qual se pode construir uma sociedade realmente digna de ser vivida, né? O braço assassino se sente justificado, não é, pelo consenso desses grandes veículos que forjam, o próprio nome está dizendo, os veículos de comunicação de massa que forjam, inclusive, um psiquismo coletivo, um clima de linchamento, que forja um clima de efervescência que propicia o linchamento. Você sai da falta de liberdade de imprensa, você tem liberdade de imprensa, o Estado dá liberdade de imprensa, mas atualmente você tem uma mídia totalmente
controlada pelo marketing, pelo mercado e pela notícia que vende. Nem tudo que vende é o que é. E aí acontece isso que está acontecendo agora. São Paulo não sabe nada do que está acontecendo. Essas pessoas estão cada vez mais presentes graças a seus próprios esforços. E a mídia tem um papel fundamental de colocar suas questões nos holofotes. Representatividade importa muito. Construir paralelos onde personagens possam ser o que quiser cria uma atmosfera de empoderamento e respeito à diversidade, que atinge apenas não crianças, mas adolescentes, famílias e, sobretudo, adultos que cresceram em uma sociedade misógina, machista e homofóbica. Imaginem quantas vidas seriam poupadas e quantas ampliações de visões sobre o mundo nós teríamos se a mídia focasse mais numa representação humana dessas pessoas e não só na publicidade e no lucro. Essa pode não ser a solução, mas certamente é um caminho que a grande mídia brasileira poderia tomar, caso estivesse interessada em erguer uma sociedade que saiba conviver e reconhecer as diferenças.